acalmar, toda preocupação que você tiver, coloca agora nas mãos do Senhor, para que você possa ter um culto abençoadíssimo, para que você possa entender o que Deus quer falar com você aqui. E esse tempo foi o Senhor que preparou para nós. Então aproveite esse tempo, não perca nada e não permita nada, nenhuma distração. O adversário da tua alma, não permita ele impedir o que Deus tem para você nessa noite aqui. Amém? Vamos orar a Deus? Querido Deus, nós louvamos o seu nome porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre e nós estamos aqui. Muito obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós. E é por isso que estamos alegres, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, é no nome de Jesus que eu lhe peço, Senhor, tira todos os impedimentos, todas as setas, toda a armadilha, tudo aquilo que não provém do Senhor, caia por terra nessa noite, no nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, te adorar, te glorificar, te engrandecer, para que nós possamos, Senhor amado, receber tudo quanto o Senhor tem para fazer aqui, para nos, aleluia, nos alimentar aqui nesta noite. Eu proíbo, Senhor amado, no nome de Jesus, toda e qualquer armadilha, toda e qualquer distração. Toma cativa a nossa mente, o nosso coração nesta noite, para a glória do teu santo nome, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor amado, usar, aleluia, os teus filhos através do louvor aqui. Usar, Senhor, a vida do teu filho, Senhor amado, na palavra aqui. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor amados, atentos em tudo quanto o Senhor quer fazer aqui nesta noite. Esta casa é tua, Senhor, nós somos teus, Pai. Então opera da forma que o Senhor quiser, para a honra e glória do teu nome. Você que crê, diga amém, aplaude Jesus e vamos adorar o nome dele. Amém. Boa noite, gente. Vamos engrandecer o nome de Jesus nessa noite. O louvor que nós iremos cantar diz: Jesus, em tua presença nós nos reunimos aqui para engrandecer a ti. Então que você adore ao Senhor nessa noite. Talvez o seu dia foi corrido, o seu trabalho, a sua casa, seus filhos, você não teve um tempo para engrandecer a Deus. Então aproveite esse momento, cante a Deus comigo, amém?
fazer teu nome e te dar. Estamos nós só pra te adorar, só pra te adorar e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui, Senhor. Celebre o nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Foi para adorar que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos orar por nossas famílias. Agradecer a Deus por nossa família. Orar também pela vida dos nossos irmãos que estão aí enlutados, perderam também os seus parentes aí, né? Que Deus possa confortar o coração de vocês. Que Deus possa confortar o coração dos nossos irmãos. E nós estamos aqui para dar risada, para chorar junto. E o que a gente não puder, nós vamos orar para Deus dar direcionamento para nós. Mas você precisa aprender a contar com a igreja. Você não está aqui só para ocupar uma cadeira. Você está aqui para ser um instrumento da parte de Deus para vidas aqui. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala que é nós unidos que o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Então, se você estava acostumado a congregar num lugar que ninguém está nem aí com você, esquece isso. Se você está acostumado a congregar num lugar que o pastor não pode te atender, esquece esse negócio. Porque o dia que o pastor não puder te atender, alguém vai te atender. Mas nós não estamos totalmente certos, porque nós precisamos muito ainda para alcançar a perfeição. Mas nós estamos buscando ela. E você faz parte disso. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos sempre estar juntos em oração, e para a gente rir, para a gente chorar, mas que você possa saber, você está numa igreja em que você pode contar com alguém. Amém? Vamos orar? Querido Deus, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre as nossas famílias. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós e que o Senhor venha guardar-nos, Senhor, com poder e autoridade. Senhor, venha, Senhor, confortar os corações daqueles que perderam os seus entes queridos. E aqueles que estão, Senhor amado, preocupados com os teus entes queridos que estão internados, que estão enfermos. Que o Senhor venha curar, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha salvar, Senhor, nesta noite, através do teu poder e da tua glória. Mas que o Senhor venha, Senhor, nos dar graça, Senhor, para continuar em comunhão como igreja, como família. E que o Senhor venha restaurar a família, Senhor, através deste lugar, através das nossas vidas, para a glória do teu nome. Trabalha em nossas vidas, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos filhos, Senhor. E que o Senhor continue operando maravilha no nome do Senhor Jesus. Faça isso para a tua glória, Senhor. E que cada um de nós possamos estar atentos naquilo que o Senhor quer nos usar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos crendo, certo de vitória. Nós também te agradecemos em nome de Jesus. Você diga amém. Amém. Pode se assentar. Você que vai ofertar, tem envelope aí perto de você. As maquininhas estão aí na porta.
Se você quiser ofertar, faz isso com alegria, tá bom? Enquanto você vai ofertando, o pastor vai se preparando aqui, que hoje tem uma benção para você. Oferte aí, irmão, em nome de Jesus. Ei, som. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos. Glória a Deus. Quem queria calor, chegou o calor. No meio do inverno, chega o calor. Para quem gosta de calor, tá bom. Eu que não gosto, sofro. Meus irmãos, estamos aqui no Start. Na verdade, todas as quintas do mês de agosto, nós estamos fazendo um resumo aí do que é o nosso discipulado, que é o nosso primeiro processo do estudo bíblico de quando nós entramos na igreja. Por causa da pandemia, nós sempre fazemos os grupos pequenos, porém, a gente resolveu fazer para toda a igreja. E o ano que vem a gente volta com os pequenos grupos, com todo mundo vacinado, com as coisas bem melhores em condições de saúde. A gente teve um problema hoje na internet aqui da igreja, não vamos transmitir, mas está gravando, né, gente? Depois a gente disponibiliza isso no YouTube. Na primeira quinta-feira nós falamos sobre quem Deus é, falamos sobre a necessidade do homem em ser salvo, falamos sobre a cruz, falamos sobre novo nascimento, a importância. Semana passada nós falamos sobre fé. Oi. Honda Civic, placa EWR. É porque está tendo um evento aqui embaixo e o estacionamento está bem lotado. É um City, EWR, é City. É daqui? Não sei. É daqui? EWR City. Se for, que cor que é, Paulo? Prata, não é o seu, Roberto? Então não é. E semana passada nós falamos sobre fé, sobre crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falamos sobre crer e hoje a gente vai falar um pouco do Espírito Santo. É algo muito precioso que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria até começar orando antes da gente começar a falar. Feche seus olhos. Tenta pedir para o Senhor desligar agora nossa mente desse turbilhão de coisas que a gente passou hoje. E nos conectar ao trono da graça do Senhor. Pai, pela Tua infinita graça e misericórdia, nós precisamos de Ti. Nós precisamos entender mais sobre Ti, sobre a Tua palavra. Então eu peço que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa mente, cuida da gente. Fale conosco aqui, ó Pai, que todas as dúvidas e as convicções, ó Pai, sejam hoje plenas em nome de Jesus. Nós cremos nisso, pelo poder do Seu nome, Senhor. Amém. Quem quiser perguntar, a hora que for, levanta o braço. Nosso irmão Benoni aqui está pronto para levar o microfone, tá bom? Meus irmãos, nós sabemos que na antiga aliança, ou seja, antes de Jesus Cristo, antes de Jesus vir para a terra, existia uma forma de Deus trabalhar, existia uma forma de Deus se revelar. E a forma que Deus se revelava era através da lei. Ou seja, quando Moisés subiu ao monte, Deus escreve nas tábuas da lei, Deus dita a Moisés também. Então, Deus dá a lei e as pessoas começam a conhecer Deus a partir das escrituras. Moisés, no Monte Horebe, ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Claro que não todos lá, mas principalmente o principal, o Gênesis, o primeiro, antes de Moisés. Então, Moisés é o escritor que ouviu diretamente de Deus as histórias e escreveu o início. E agora, depois que Jesus vem, a Bíblia vai falar que pós-Jesus há o Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos 3 fases. A primeira fase é a revelação de Deus a partir da sua lei, a partir de alguns milagres, de alguns acontecimentos, Deus se revela ao povo. Depois disso, Deus se revela ao povo através de Jesus morrendo na cruz. E Jesus morrendo na cruz se torna um marco
para a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo. Então, nós cremos, e nós já falamos aqui na primeira vez, na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai mandou Jesus Cristo para nos salvar, Jesus Cristo nos salvou, e Jesus Cristo manda para nós o Consolador. Aquele que nos guia, não apenas o Consolador, mas aquele que nos guia. Hoje, eu e você, todos nós que somos nascidos de novo, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo de Deus aí? Quem aqui conversa com Ele todo dia? Metade. Mas foi muito interessante que quando Jesus ressuscita, ele fica mais um período aqui na terra e ele sobe aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos e fala assim, vai lá para Jerusalém, fica lá quietinho lá, porque daqui a pouco vocês serão revestidos, daqui a pouco vai acontecer algo inédito. E estavam todos reunidos no livro de Atos, capítulo 1, a partir do verso 8, vai dizer que todos estavam reunidos no sinédrio ali, orando, falando com os irmãos, quando de repente veio... Vamos ler o texto? Atos 1, 8 e 9, Vitor. Atos capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Depois o capítulo 2, 1 ao 6 e 2, do 12 ao 21. Essa é a palavra de Jesus, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verso 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista deles. Capítulo 2, verso do 1 ao 6. Capítulo 2, mesmo Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então você imagina que tinha um pessoal de cada país, daqui a pouco, quando veio o Espírito Santo, veio aquele som, aquele negócio muito forte, e eles começam a falar na língua deles. Essa língua aqui não é língua dos anjos, essa língua aqui é língua nativa. Nós sempre confundimos isso. Essa língua é a língua nativa, que havia interpretação de línguas, ou seja, o Espírito Santo, eu estou aqui falando em português, daqui a pouco falo em hebraico, falo em japonês, falo em inglês, em americano é bom, né? Vai que dá certo. Isso, quer ver uma coisa? Quem aqui já teve experiências ou já viu pessoas falarem em outras línguas e alguém que estava de outro país entender? Eu já vi, vocês já viram? Isso é a manifestação do Espírito, ô irmão. Recebi outro gosto. Isso foi o que aconteceu aqui. Então houve manifestações físicas, línguas de fogo e um vento tempestuoso. Falaram em línguas que não falavam normalmente. Pessoas mostraram sinais de embriaguez. Se a gente ler o texto inteiro, a gente vai ver que o pessoal começa a falar mal de todo mundo. Nossa, vocês estão meio embriagados, tal. Aí o Pedro pega e fala, a gente não tem nada de embriagado, nós estamos cheios do Espírito Santo aqui. E foi assim que o Espírito Santo veio à terra. Muito interessante que já havia uma promessa, né, no livro de Joel, capítulo 2, no verso 28 ao 32, que viria o Espírito Santo. Pedro toma a palavra pós-movimento, Pedro pega o microfone, começa a pregar, dizendo que cumpriu a profecia de Joel 2, verso 28. E agora, os sinais, as maravilhas e as evidências foram derramadas nas pessoas. E todas as pessoas começaram a receber o poder do Espírito Santo.
O poder do Espírito Santo principal, meus irmãos, é aquele poder que faz o homem nascer da água e do Espírito. Faz o homem nascer de novo. Ele regenera. Ele restaura aquilo que nós perdemos, aquilo que eu falei na primeira quinta-feira. Aquilo que nós perdemos, que Adão perdeu no Éden. O Espírito Santo, ele regenera e faz nós nascermos do Espírito. Então, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê em Cristo, como nós falamos a semana passada também, nós somos nascidos de novo. E esse nascimento vem do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu quero ler um texto que está em João, Vitor. João capítulo 16, do verso 5 até o 15. Presta atenção, porque esse texto é o próprio Jesus falando sobre o Espírito Santo. E tudo aquilo que o Espírito Santo fez e faz. Agora que vou para aquele que me enviou, Jesus falando aos seus discípulos. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Por que falei essas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Espera aí. Gente, Jesus está com eles. Aí Jesus fala assim, eu vou embora. Não é possível, não vai. Mas eles não sabiam o que haveria de vir, entende? Bora, verso 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha quem convence o homem do pecado. Da justiça, nós falamos de justiça aqui na primeira aula. E do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Volta lá, Vitor. Quando alguém se converte ao Senhor, todo o processo de conversão vem do Espírito Santo para fora. De dentro para fora. A função nossa é falar, e quando nós falamos, o Espírito age. Entende? Sim ou não? O convencimento do homem, até para se converter, precisa ser uma obra do Espírito. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ou seja, eu preciso pagar isso. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Satanás, né? Verso 12. Tenho muito ainda que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier. Quando a gente fala Espírito Santo, a gente chama o Espírito da verdade. É porque Ele é o Espírito da verdade, irmãos. Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. 15. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito habita em nós. Então algumas funções o Espírito nos auxilia. Por exemplo, ele é um ajudador. No verso 7 vai falar sobre conselheiro. Ele anda ao nosso lado. Do verso 8 ao verso 10, ele vai falar que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 13 a 15 que nós lemos, ele nos guia e nos ensina a verdade. O Espírito Santo nos ensina a verdade. E também ele é profético, né? Ele fala do futuro, das coisas que virão e ele revela. Ou seja, ele revela e ele mostra o Pai para nós. O Espírito Santo, ele é poderoso, meus irmãos. Ele é Deus em nós. Mas ele não é impessoal. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. O poder dele é de fazer nascer de novo. E agora a gente começa entendendo, a partir desse processo de salvação, a gente começa a entender o que o Espírito Santo faz dentro de nós. Porque a nossa vida começa a partir dali. E aqui a gente entra no início do que eu quero entrar mesmo. Quer ver uma coisa? Eu quero que abra em
Coríntios 12. Primeira Coríntios 12. 12:1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Volta um pouco. Ninguém, é muito importante frisar isso. Ninguém que não tem o Espírito Santo afirma que Jesus é o Senhor. Lembro daquele texto de Atos 16, daquela menina. Ela não falava isso. Ela falava assim, ó, vai lá, homens de Deus, falando sobre Paulo e Silas. Mas ela não falava que Jesus Cristo era o Senhor. Porque Satanás não vai falar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando uma pessoa é convertida, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela declara que Jesus Cristo é o Senhor dela. Levanta suas mãos. Você consegue declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Glória a Jesus por isso. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos, filho. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Aí, depois a gente continua esse texto aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos falando que o Espírito Santo é aquele que capacita a igreja de Jesus, aquele que capacita nós com dons. Os dons são dados pelo Espírito para nós servirmos a igreja de Jesus, para nós servirmos o corpo de Cristo. Então, como nós falamos já aqui algumas vezes sobre habilidade, sobre dom, sobre talento e etc, tudo isso foi dado por quem? Pelo Espírito Santo. E Ele entregou a nós para nós usarmos como ferramentas para o propósito de Deus. Até aqui está tudo bem? Ninguém tem dúvida? Hã? Se nós pensarmos em algum momento, aí eu acho que entra um pouco da minha mensagem que eu falei sobre talentos há 2 domingos atrás. Se nós imaginarmos que os dons são nossos, ou que nós é que estamos fazendo, nós é que produzimos isso, ignorância é da nossa parte. Porque nós entendemos pela Bíblia que o Espírito Santo, Ele produz, Ele dá a todos dons. Uma coisa importante, o dom e o chamado, ele é irrevogável. O dom e o chamado, ele é, se eu não me engano, é Romanos 11, 29. Será que é isso? Se eu estiver enganado, vocês me perdoam? Eu não marquei. Eu queria falar sobre isso, eu não marquei. Vê se é 11, 29.
Olha aí, ainda conheço. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. É claro que o apóstolo Paulo, nesse contexto, está falando para os judeus que estão se convertendo, para os judeus que não são convertidos, perdão. Mas nós entendemos que o que Deus nos dá, Ele nos deu, irmãos. Ele nos deu. Então, dom é dado pelo Espírito e não é tomado por Deus. É por isso que muitas vezes a gente vê um monte de gente caída exercendo os dons. E a gente fala assim, como é que Deus pode usar? Entende? Porque os dons, de quem que é os dons? Do Espírito. Pastor, na questão dos talentos, ele vai tratar realmente dos dons em si, para nós, quando nós demos conta, em relação daquele grande dia, Deus pedirá de nós a obra e fala também sobre os talentos, né? Esse talento vai se relacionar aos dons ou não? 100%. Eu falei há 2 domingos atrás, exatamente isso. Quando nós vamos entregar, quando nós chegarmos no céu, nós vamos prestar conta para os salvos, nós prestaremos conta de todos os dons que nós recebemos, de todos os talentos, de tudo aquilo que foi colocado em nossas mãos. E tudo aquilo que foi colocado em nossas mãos, lembra, aquele que guardou o talento, foi falado que ele era o quê? Negligente e mau. A partir daí, a multiplicação do talento, a multiplicação daquilo que o Senhor colocou na nossa mão, é que realmente nós somos chamados para isso. Por isso que os dons e os talentos servem para servir o corpo de Cristo. Os dons e os talentos servem para nós servirmos a igreja de Cristo. É por isso, irmãos, que Satanás luta tanto para você não vir na igreja, para você não fazer nada, para você ficar omisso, para você não sei o quê. Por quê? Porque ele não quer que você reproduza aquilo que o Espírito te deu. Quando você vai entender isso? E quando você não reproduz aquilo que o Espírito Santo te deu, ele bloqueia a sua vida. Olha a armadilha dele, e a gente cai que nem patinho, né? Ele fala assim, já que ele te deu, eu vou fazer de tudo para você não multiplicar. Porque a multiplicação disso, irmão, é poderosa. Então ele faz o quê? Ele aprisiona, ele fala, não vai não faz não, olha lá, já te machucaram ali, já fizeram isso aqui, já não sei o quê, sai fora, não serve, não edifica o corpo não. E quando a gente entende isso, irmão, destrava, Satanás perde. Eu não preciso nem expulsar ele. O entendimento da palavra da verdade, o Espírito da verdade nos traz o entendimento que quando nós destravamos isso na nossa vida, a nossa vida muda. A igreja muda, a cidade muda, o mundo muda, irmão. Por quê? É o Espírito Santo tratando em nós, trabalhando em nós, e a partir de nós, esses dons, esse chamado, esse talento, esse fruto. Não é fruto, perdão. Fruto é outra coisa. Mas esses dons, esse chamado talento, eles vão ser multiplicados. Amém até aqui ou não? Quer alguma dúvida? Os dons servem para nós servirmos. Os dons servem para nós servirmos. Então, todos os dons que você tem, meus irmãos, utilize eles para o reino de Deus. Utilize ele para servir pessoas. Utilize ele para cuidar de gente. Amém? Existe uma diferença gritante, e a gente precisa entender. Porque a gente está falando de dons, e do outro lado tem o fruto do Espírito. Então a gente está falando de dons de caráter, vamos dizer assim. Dons e emocional equilibrado. Vamos tentar entender. Abre em Gálatas capítulo 5, a partir do 16. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a partir de agora, aqueles que têm o Espírito Santo. A partir de agora, aqueles que se relacionam com o Espírito Santo. O fruto desse relacionamento, o fruto dessa junção, o fruto de quem nós somos junto com Deus é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Acabou. Volta mais um pouco. Pode voltar, fiote. Vai no 22. Olha aí. Amor é fruto do Espírito. Amar é uma consequência de se relacionar com Deus. Amar é uma consequência de florescer e frutificar o Espírito que habita em nós. Amar é uma consequência de que nós estamos bebendo da água do Espírito todos os dias. Alegria. Gente, é muito difícil nós falarmos em alegria nos momentos que nós estamos vivendo, ou em algumas circunstâncias difíceis. Mas a alegria provocada pelo Espírito, ela não está baseada nas circunstâncias. Porque as circunstâncias é de fora para dentro. A alegria do Espírito vem de dentro para fora. E o fruto dessa alegria, que é uma alegria permanente, ele vem de dentro para fora. Nós estamos falando de paz. Tem gente que toma remédio fortíssimo para dormir, irmão. E a Bíblia diz assim que o sono do justo. A gente está falando de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, de paciência. Tudo isso é resultado de uma vida com Deus. Tudo isso é resultado de um andar diariamente com Deus. Quando a gente vê alguém amando muito, é porque ele está andando muito com Deus. Porque o amor não vem de nós, irmãos. A paz não vem de nós, a alegria não vem de nós. Dentro de nós não tem essas coisas, se não for produzido pelo Espírito. Dentro de nós só tem outras coisas, que é os versículos primeiros, a partir do verso 16. Ali é dentro de nós, ou seja, ali é da carne. Então, o Espírito Santo, ele produz isso. Amor, paz, mansidão, domínio próprio, amabilidade, bondade. Alguma dúvida? Ali, Benoni, lá, Nilde. É uma pergunta muito simples, corriqueira, mas baseado na palavra de Deus que nos diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Quando estamos tristes, nós estamos errados. Claro que não. Porque o versículo que nós lemos, um dos frutos do Espírito é amor, gozo, o gozo é alegria. Sim, então vamos só entender uma coisa aqui. Quem produz a alegria em nós é o Espírito. Só apenas separe
alguns momentos que a gente passa de luto, de dificuldade. O próprio Jesus Cristo, ele chora em dois momentos. Um momento. A Bíblia fala que Jesus chorou no velório do irmão do amigo dele, do Lázaro. Mas é tão interessante que Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro e ele mesmo assim chorou. Naquele momento, o que teve? Compaixão. No velório do filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela mulher e ressuscitou o filho dela. Ou seja, a alegria é um estado de vida. Nós ficamos tristes, mas nós não vivemos tristes. Sabe aquele texto que diz assim, ó, irai, mas não pequeis? Nós iramos, mas nós não pecamos. Entende? Nós ficamos tristes, mas nós não vivemos tristes. Nós passamos por tribulações, nós passamos por turbulências, mas nós não nos entregamos a elas. É nesse sentido. Então, por causa do pecado, por causa da nossa natureza, por esse mundo que nós vivemos, nós ainda sofreremos. Nós ainda passaremos por algumas dificuldades. Porém, a alegria do Senhor é a nossa força. Entende? Então, nós passamos e nós não vivemos. O que é o problema? É nós vivermos nisso. O problema não é você tomar um remédio um dia para você dormir. O problema é você tomar uma vida de remédio para você dormir. Entende? O problema não é você hoje tá triste com o irmão. O problema é você passar a vida triste com o irmão. O problema não é hoje você perder a paciência. O problema é você viver sem paciência. É isso. Diga. Pastor, o senhor iniciou sobre a questão do Espírito Santo, a descida. Trouxe alguns textos como Ezequiel 2:28. Joel 2:28, obrigado. E Atos 2:1 e 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. 30 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos uma grande invasão no Brasil dos movimentos pentecostais. 30? Há mais ou menos. Ah, né? não, então falando de 100 anos, irmão. Não, há 30 anos eu falo de Hagin, que onde ele começa com as suas doutrinas, e aí tem a questão do Caicai e tal. Eu peguei ali algumas informações de lá, mas eu sei que isso é bem mais longo. Mas pegando aqui já na minha fé, no início da minha fé, gostaria de saber o que realmente isso prejudica, porque assim, há uma direção em Atos 1 e 8. Você recebe o Espírito Santo para uma função: ser testemunha de Jesus, independente da situação, raça, cor, lugar, credo, seja lá o que for. Você vai ser testemunha de Jesus. Eles começariam na Judéia, Samaria e alcançaria aos confins da terra. O que tudo isso prejudicou? Porque eu sou crente aí de 30 anos e percebo que quando nós vamos conversar com alguns irmãos, a coisa é complicada, há um embaraço do que é dom espiritual, do que é fruto do Espírito, do que as funções que nós temos, dá uma atrapalhada legal aí. Eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse um explanamento sobre isso aí. Pensa que a igreja universal, no sentido de mundial, ela começa com movimentos a partir do Pentecoste, a partir dos avivamentos. Esses movimentos, eles crescem, mas eles não subsistem. Porque quem aqui já viu dente de ouro no meio do culto assim? Nós já vimos, né, mãe? Já viu, Elielzão também já viu. Pó de ouro na mão. Também já vi pó de ouro na mão. Unção que o cara soprava, você caía. Só os velhos da igreja, né? Assim. Avivamento, aviva não sei o quê, aviva não sei o quê. Teve tantos movimentos, a gente poderia. Tem igrejas até hoje que o pessoal está aqui do nada, começa a dar risada e você fala, meu, o que está acontecendo? E eles chamam de unção do riso. Eu vou me colocar numa posição assim, eu não vou julgar o movimento, ou seja, eu não vou falar se é de Deus ou não o cara soprar e o outro cair. Eu não vou falar se é de Deus ou não ter um dente de ouro, porque nós vimos manifestações. Mas o que eu vou julgar é que o poder do Espírito é o que você falou. Não é para essas coisas. Se o Espírito quiser fazer, irmão, ele pode fazer o que ele quiser.
Mas o movimento maior do Espírito Santo é conversão das pessoas. Entende? E eu penso que nenhum movimento, ainda que possa vir, ele vai substituir algum dia a palavra de Deus. Vai substituir algum dia o culto ao Senhor. Não existem coisas que são pilares. Esses movimentos vieram, eu entendo muito bem a pergunta do irmão, porque algumas pessoas só sentiam Deus se recebessem um sopro na cara. Eu posso confessar um negócio aqui? Eu estava numa vigília uma vez, Silvia. Eu estava orando assim, ó, Senhor, todo mundo assoprando, todo mundo caindo. E eu falei assim, eu também quero soprar. Aí chegou uma pessoa do meu lado e falou assim, Leandro, Deus mandou você soprar que o pessoal vai cair. Se isso é de Deus ou não, irmão, eu vou me eximir. Eu vou ficar quietinho na minha, porque eu não vou julgar o Espírito Santo nunca. Porque isso é uma blasfêmia, a gente pode perder a salvação. Mas o que eu vou dizer para você é o seguinte. Soprando no soprando. O poder do Espírito Santo é para salvação, é para novo nascimento. É para distribuir dons. É para fazer com que o fruto do Espírito, ou seja, para que o Espírito Santo floresça sobre a nossa vida. Esse é o principal serviço do Espírito Santo aqui conosco. Mais alguém falou que ia perguntar? Pastor. Aqui. Opa, Marcos. Uma pergunta simples, mas é uma coisa que me afligiu durante muitos anos. Tá. A gente acreditava antigamente que para ser batizado com o Espírito Santo tinha que falar em línguas. Você lembra? Eu não penso assim hoje, penso de uma forma diferente, mas à luz da palavra, essa diferença entre o batismo das águas e o batismo com fogo, que é citado no Evangelho, o senhor poderia falar um pouco para a gente? Claro que sim. Era o próximo tópico, né? Vamos lá. Existe muita confusão naquele texto que nós lemos, de Atos capítulo 1, que quando desce o Espírito Santo, as línguas são repartidas. E muitas pessoas ali, muitos teólogos ali entendem que aquelas línguas é as línguas que nós falamos pelo Espírito, ou oramos no Espírito. E eles dão a entender que o batismo com o Espírito Santo, vou usar esse termo que você usou, ele só acontece se a pessoa fala em línguas estranhas. Pensando e analisando a Bíblia friamente, o texto de Atos capítulo 1 não era a língua dos anjos que nós falamos. Ponto. Receber o Espírito Santo, uma das evidências do Espírito Santo, sim, é o dom de línguas. Mas isso é apenas um dom. Um dom muito importante, por sinal, porque esse dom ele edifica nós mesmos. Nós não precisamos criar um clima, gerar uma máquina de fumaça, apagar as luzes, para nós orarmos em línguas. Quer ver uma coisa? Abre em Judas, capítulo 1, verso 20. É o único capítulo que tem. Olha o que fala. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Ou seja, há uma edificação interna em nós quando nós oramos em línguas. É por isso que o dom de línguas ele é muito importante. E abre também em 1 Coríntios 14, 2. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, aqui eu estou dizendo que a língua dos anjos é uma evidência do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. Mas lá em Atos, capítulo 1, quando o Espírito desceu, não era essa língua. Era a língua nativa, que as pessoas estavam ali e eles... Qual foi o espanto? É que ali tinha o holandês, e tinha o inglês, tinha o americano, tinha não sei o quê. E daqui a pouco, aqueles pescadores começaram a falar em outras línguas. E eles, nossa, eu estou entendendo. Esse é o Espírito Santo, eu também quero. Para que eles fossem impactados naquele dia, Deus trouxe línguas para eles. Aí cada um começou a falar numa língua, eles entenderam, converteram e levaram o evangelho
depois de Samaria. Entende isso, irmão? Tomem cuidado com as traduções. Eu sempre bato na tecla da NVI. Não é a melhor tradução, é claro. Mas algumas traduções saem muito fora dos contextos originais. Eu tenho uma Bíblia. Eu acho que ela custa, não sei, R$200. Chama Bible Study, que é uma Olive Tree. Essa Bíblia, ela tem, quando eu coloco o meu dedinho aqui, eu tenho a tradução do grego e a tradução do hebraico. Então, a gente consegue ter, na NVI, ter uma coisa um pouco mais perto, vamos dizer assim. É por isso que eu uso aqui a NVI, e também por ser uma tradução bem simples. Em casa eu uso a Genebra, eu gosto muito da teologia reformada, eu uso a Genebra, uso a Bíblia Shed, eu gosto da Bíblia Shed também, que é uma Bíblia que tem os comentários muito bons. Mas se nós pegarmos uma Bíblia com uma tradução que não fala exatamente dessa língua, a gente se perde. Entende? Então é muito importante. Então, o dom de línguas é sim uma evidência do Espírito, mas não é a única. Para que as pessoas entendam sobre o batismo com o Espírito Santo. Gente, que mais? Boa noite. Pastor, o senhor poderia fazer algum comentário a respeito de quando o apóstolo Paulo ele vai falar que não necessariamente não se deva falar em línguas durante o culto, falar se tiver intérprete. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa parte? Claro que sim. Quem aqui está pela primeira vez na igreja? Segunda. Você está pela primeira? Segunda, meu irmão ali. Você é cristão? Me perdoa. Você é cristão já? Você já é da igreja? Protestante? Tá. Você é protestante, irmã? Não? Imagina a irmã, me perdoa fazer esse exemplo contigo. Imagina ela que chegou aqui agora. Nós estamos em um culto. E todo mundo aqui começa a falar em línguas estranhas. O que a irmã vai entender? É tudo louco. É por isso que o culto não pode ser um culto louco. Porque o nosso culto tem um propósito: adoração e também evangelismo. Eu brinco com os irmãos aqui que eu não gosto da igreja pentecostal. Quanto menos pentecostal é melhor. Para um motivo só: os irmãos que entram por essas portas precisam ouvir a palavra de forma clara. Porque quem vai fazer um movimento no coração das pessoas é a palavra de Deus. Entende? Existe um texto, eu acho que cabe, em Atos capítulo 15. Não está aqui na programação. Atos 15 a partir do 5. Olha que interessante, eu termino essa resposta para o Davi. Eles estão em um concílio em Jerusalém. Só a pastorada, só os apóstolos, só a turma grande. Paulo, Pedro, João e Tiago e Bartolomeu, só o Iscariotes que não está aqui morreu. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: olha só, essa turma era judeu, creu que Jesus Cristo era o Senhor, só que eles queriam continuar fazendo tudo aquilo que judeu fazia. Quipá na cabeça, talite, sabe essas porcariadas que falam que santifica? Quipá, talite e arca da aliança, menorá e etc, etc. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Depois de Jesus ter morrido, depois do Espírito Santo, o cara se converte e quer colocar o judaísmo no cristianismo. 6. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão,
Pedro levantou-se e dirigiu a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Gentios, todos aqueles que não são judeus. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Isso é graça, gente. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio. Claro, a palavra graça faz toda a lei parar. Enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, olha o Tiago, eu amo o Tiago, tomou a palavra e disse: irmãos, ouça-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Portanto, eu só fiz isso para chegar nesse versículo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Fica lá no 19. O Tiago levanta, eles queriam falar assim: não, tem que colocar talite, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que usar terno, tem que usar gravata, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí ele falou: gente, o coração deles foi purificado pela fé. Nós somos salvos pela graça. Para de colocar empecilho àqueles que estão se convertendo. Ou seja, o apóstolo Paulo usa aquela linguagem, Davi, falando assim: irmãos, se for para falar em línguas, fale 2 ou 3. Se tiver intérprete, se não, fica quieto. Ou ore em casa. O apóstolo Paulo fala isso. Por quê? O orar em línguas é edificação para mim. É claro que a gente se empolga, irmão. A gente está aqui, um se empolga ali, outro se empolga aqui. Mas nós devemos ter consciência que nós temos irmãos aqui que estão pela primeira vez, que não sabem nada sobre o cristianismo e precisam ouvir a palavra da verdade. Quando a gente estiver entre nós, igual amanhã, tem culto de oração, fala a língua, você pode sair rodando na igreja, unção do riso, pode assoprar que o outro cai, não tem problema, meu irmão. Mas quando nós nos reunirmos como igreja, nós não podemos colocar nenhuma dificuldade para aqueles que precisam se converter a Deus. Abro aspas. Algumas igrejas americanas, como a North Point de Atlanta, que eu conheço muito bem, sigo muito o pastor Andy Stanley. E uma fala dele tem... O culto deles é um culto que para mim é muito difícil. É um culto muito... Programa de TV. Tudo certinho, tudo cronometrado e tal. A gente também não consegue ser dessa forma. Mas a gente não pode extrapolar, irmãos. O Espírito Santo, ele é sujeito. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, quando você tiver alguma profecia para entregar para o irmão, você pode entregar hoje, amanhã ou o ano que vem. Você pode entregar hoje ou no final do culto. Entende? Se você quiser falar em línguas, fala, meu irmão. Fala um pouquinho mais baixo. Mas a hora que Deus se tomar e tiver um intérprete, irmão, grita. Porque não existe nada mais bonito que alguém falando em línguas e outro interpretando. Não existe. Eu quebro uns protocolos feios aqui, né? Tudo nos meus ombros, né, gente? É tudo nos meus ombros.
Que mais, gente, que vocês Pastor, ficaram em dúvida? Diga, Benoni. eu vou pegar um pouquinho da pergunta de cada um e vou fazer uma só aqui, para ver se você quebra esse tabu. Em relação à evidência do Espírito Santo, o senhor falou sobre os dons, né? Tratou um pouco dos dons, e agora o senhor tratou sobre os frutos. Na questão da evidência, saber que a pessoa tem o Espírito Santo, e que momento que essa pessoa teve o Espírito Santo na vida dela. Porque eu vejo que muitas pessoas elas têm dúvida do momento que ela é tomada pelo Espírito Santo, ou ela é batizada pelo Espírito Santo, por causa dessa questão dos dons, da evidência dessa visão pentecostal e dos frutos. E fica esse tabu. Qual que é a evidência? É o dons ou é o fruto? Quando você pecar e você não sentir mais nada, você pode ter certeza que você ainda não tem o Espírito Santo. Mas o dia que você pecar e depois do pecado você se entristecer, o Espírito Santo está com você. Porque ele convence o homem do pecado. Não existe nenhuma evidência maior do que essa. Respondido? Antônio. Boa noite. Pastor, falando em relação aos dons, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele dá os dons conforme ele quer, né? Duas perguntas. Nós podemos orar a Deus pedindo novos dons, né? E como detectar os dons que temos? Primeira resposta, sim, a Bíblia diz que nós podemos pedir a Deus. A Bíblia fala que a gente pode pedir sabedoria, a gente pode pedir. Pede dons para Deus. A Bíblia diz que Deus dá deliberadamente. É claro que pode ser que Deus não dê aquilo que você está pedindo por causa do propósito que Ele tem na sua vida. Aí, a partir daí, você tem alguns talentos, alguns dons que servem nesse propósito. Mas deixa eu falar uma coisa. E muita gente me pergunta sobre isso. Pastor, mas eu não sei qual que é o propósito da minha vida. Eu não sei qual que é o propósito do meu chamado. Eu não sei qual que é o propósito. Essa é uma grande dúvida de todo mundo. Deixa eu te responder hoje essa grande dúvida aqui, com uma oferta de R$1.000 cada um. Uma pergunta dessa vale R$1.000 cada um. Irmãos, nós vamos entender o propósito no meio do propósito. Nós vamos entender o propósito no meio do serviço. Deixa eu te contar uma experiência que eu ouvi esses dias. Um grande empresário no Brasil. Ele é até unicórnio lá, que ele tem aquelas empresas gigantes. Esse cara começa em um trabalho muito pequeno. Ele começa dentro de uma copiadora. Ele faz cópias. Só que ele colocou dentro dele que ele seria o melhor copista da cidade. Então vinha as folhas todas destruídas, e ele arrumava, ajeitava, tal. Quando tirava o xerox, era melhor que o original. Isso com 15 anos. Com 16 anos, o nome dele ficou crescendo, porque as pessoas iam lá e falavam assim: eu quero ir com ele, eu quero ir com ele. Dentro do serviço, ou seja, dentro daquilo que ele foi proposto para fazer naquele momento, aconteceu o quê? Uma pessoa apareceu lá e falou para ele assim: você não quer aprender informática? Você não quer aprender hardware, software, etc, etc? Ele falou: eu quero. Ele saía do serviço, ia aprender com essa pessoa, e aprendia de madrugada, acordava cedo, trabalhava, saía do serviço, ia para lá. Sabe o que aconteceu? Esse cara foi dono da Microlins. Cinesato, né? Semenzato. Esse cara foi dono da Microlins. E quando eu estava ouvindo ele falar, eu falei assim: espera aí. Se esse cara não tivesse no serviço da cópia, ele não teria tido a oportunidade de um propósito maior, que hoje ele é um dos maiores franqueadores do Brasil. Então, se nós não entendermos, Antônio, que nós precisamos estar no meio do serviço, seja ele qual for, e fazer o melhor que nós nos propusemos a fazer, as oportunidades, ou seja, o propósito maior, pode ser que saia de uma função baixa. Então, respondendo a sua pergunta, continue servindo.
que o propósito maior ele acontece naturalmente. Para de buscar o propósito grande e serve o pequeno, porque a Bíblia ela é muito clara, irmãos. Nós somos fiéis no pouco e sobre muito ele acrescenta. Isso é princípio bíblico, não adianta. O Senhor não vai chegar para você e falar assim, isso aqui é o que eu quero para você. Eu não conseguia compreender por que na igreja que eu servia, durante 30 anos nós ficamos lá, eu servi em todos os departamentos, irmãos. Eu participei das crianças, dos cordeirinhos de Jesus, dos exércitos de Jesus, dos adolescentes, dos jovens. A tesouraria, eu fui para a tesouraria, eu fui ser obreiro, eu fui ser diácono, eu cuidei de estacionamento. Por quê? No momento do serviço, você não está entendendo o que está acontecendo. Mas é nesse momento, Deus não chama ninguém vagabundo. Ponto. Deus não chama ninguém, estou aqui esperando o que Deus tem para mim. Trabalhe, que o propósito maior vai vir no meio desse trabalho. Porque quem tem o propósito é dele. Só que se nós não compreendermos esse princípio, a gente fica esperando, não, qual que é o chamado grande? Eu quero o chamado grande. Eu tenho falado para o meu filho e para alguns meninos aqui na igreja, isso aqui, irmão, estar aqui, não é nada. O propósito de uma igreja não é o púlpito. Se eu não cuidar de vocês lá nos bastidores, é irrelevante o que eu falo aqui no púlpito. Entende? Então é por isso que as pessoas se vislumbram com as grandes coisas e esquece que o que faz grande são várias coisas pequenas. Então cumpre o seu propósito pequeno. Mas eu tenho capacidade para maior. Irmãos, quem vai abrir a proposta, quem vai abrir as portas de algo maior, automaticamente é aquele que te chamou para fazer algo maior. Vou te dar mais um. Eu sei que eu restaurei meu tempo aqui, mas estou acabando. Presta atenção nisso. Deus chega para Moisés. Moisés, vai lá e fala com o faraó para tirar o meu povo do Egito. O povo está escravo no Egito. 430 anos. Vê se tem lógica. Moisés, vai lá e tira o povo. Tá bom, vou lá. Ele vai até o Egito e Deus endurece o coração do faraó. Qual que é a lógica de Deus fazer isso, gente? Qual que é o propósito de Deus? Deus estava revelando a Moisés e ao povo o poder dele. Eles precisavam ver a dificuldade para quando eles saíssem, ele abrir mar. Ele comer codornizes, comer maná. No momento de frio, ter a coluna de fogo. No momento do calor, ter as nuvens. A nuvem da Shekinah do Senhor para acalmar aquele calor. Ou seja, o propósito de Deus é grande, mas nós precisamos passar pelos processos pequenos. Porque a terra prometida precisa passar pelo coração de Faraó, precisa passar por todo esse processo, passar por deserto para a gente chegar na terra prometida. Entende? Então, qual que é o meu propósito, pastor? Sirva onde quer que seja chamado. Tem um vídeo na internet, eu até já repostei ele algumas vezes. É um rapaz que não tem essa parte aqui da perna, só tem até o joelho. E ele está com uma vassoura na mão, e ele está varrendo a igreja no final do culto. Ele tira as cadeiras e ele começa a varrer. E os irmãos falam assim, mas não é difícil para você? Ele falou assim, rapaz, isso aqui é moleza, é tudo que eu posso fazer. Faça tudo aquilo que você pode fazer. Porque no momento que você está fazendo o que você pode. Quando eu fui chamado para ser pastor nacional de jovens, que eu cuidei de 170 igrejas, sabe onde eu estava? Evangelizando no carnaval. Foram falar para o presidente do ministério, tem um menino lá no Jardim Colorado. Nossa igreja era uma igreja na Zona Leste, na Sapopemba. Ninguém conhecia a gente no ministério. E eu fui para o carnaval fazer evangelismo com o pessoal do louvor. Aí falaram pro presidente assim, tem um menino lá no Jardim Colorado, que ele tá no carnaval, ele já foi evangelizar na parada gay, eles fazem uns trabalhos de restituir mendigo de rua. Aí o presidente mandou me chamar. Quem é você? Vem pregar na minha igreja. Eu fui para ser pastor de jovens. Do pastor de jovens eu fui para ser pastor da igreja de Arujá. De Arujá Deus me mandou ao Way. E daqui para frente é com ele, bicho. Entende?
Então, viva, sirva com aquilo que você tem nas mãos hoje. Porque o propósito grande vai vir sobre a sua vida. Acabou? Glória a Deus. O Espírito Santo, só uma aspas aqui que é muito importante. A nossa vida de pecado, ela é totalmente mudada quando a gente olha para o Espírito e começa a beber mais dessa água. Aquilo que nós nos alimentamos é aquilo que nos frutifica. É aquilo que nós nos tornamos. Então, em nome de Jesus, a nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer cantar. A nossa carne não quer ler. A nossa carne não quer ouvir. A nossa carne não quer, irmão. E isso, ela nunca vai acordar e falar assim, nossa, hoje eu vou fazer. Não vai fazer. Mas é algo espiritual, porque Jesus nos ensinou isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É algo espiritual. Então ouça Deus todos os dias. Ouça o Espírito todos os dias. Se relacione com Ele todos os dias. Desfoque do seu pecado e foque nele. Você vai ver que daqui a pouco você não está mais pecando sobre aquilo. Amém? Feche os olhos aí. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso. Tua palavra diz que muitas vezes nós não conseguimos orar e o Senhor converte essa petição e o Senhor nos representa, ó, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala que o Senhor tem ciúmes de nós. Espírito Santo de Deus, ajuda a gente diariamente. Ajuda a gente a ter uma vida mais santa. Ajuda a gente a desenvolver os dons que o Senhor colocou em nós. Ajuda a gente a ter mais fruto do Espírito. Os dons podem até impressionar, mas o que vai prevalecer, Senhor, na nossa vida é o teu fruto. E é isso que a gente quer, uma igreja que frutifique. Não que seja apenas cheia de dons. Os dons, automaticamente, nós vamos exercer. Mas que hoje a semente da tua palavra possa ter sido lançada. E pelo poder do Espírito ela possa germinar sobre os nossos corações. E que todos os dias a gente regue, Senhor, a tua palavra. Todo dia a gente ouça, todo dia, Senhor. Nós precisamos de ti. Nós precisamos ser mais parecidos contigo. Nós precisamos estar mais perto de ti, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui hoje. Muito obrigado. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos embora, gente. Tem comida lá atrás que a irmã Ale tá... O que tem hoje, Ale? Só pra gente... O que tem hoje? Cachorro quente. Pouco salsicha. Não é cachorro quente, é pouco salsicha. Domingo às 10, domingo às 6h30. Em nome de Jesus. Amanhã 20 horas tem oração na igreja, hein? Amanhã 20 horas tem oração na igreja.